Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance. Quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, continuarmos os nossos estudos do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Bom dia, meus irmãos, que a graça de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Oremos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui para te agradecer, Senhor, por mais um dia que nos desse de vida, um dia que sabemos que Tu tem nos guardado, Amém. a nós e cada família nossa, Senhor. Que Tua bênção, Tua proteção está sobre cada um de nós e nossos familiares. Temos tanto que te agradecer, Senhor, tanto, mas também como temos também que te pedir, principalmente, Senhor, nos dá entendimento da tua palavra, nos batiza com o poder do Espírito Santo, Senhor, para tudo que se for feito nessa sala, seja para a tua honra e tua glória, e seja também, Senhor, para nós aprendermos e testemunhar do teu amor e tua misericórdia. Amém. Abençoa o pastor Cícero, que ele fale tudo o que precisamos ouvir, que tu vá na boca dele, Senhor. Num dia, faça que ele diga nada por ele, mas tudo por teu Espírito, que assim saberemos que precisamos seguir. Abençoa ele, a família dele, dá muitos anos de vida a ele, Senhor, e o protege de qualquer doença na garganta, que ele possa sempre clamar o teu nome e a tua misericórdia, por onde quer que ele esteja, Senhor. Que ele seja uma bênção, não só para nós que achamos, mas para todos que estiver ao teu lado. E mais uma vez, nos abençoa, nos protege de todo o mal. Seja com aquelas pessoas, Senhor, que está doente, tanto física, mental e espiritual, que tua mão de cura esteja sobre cada um. Também, Senhor, abençoa o pão nosso de cada dia. Senhor, dá trabalho àquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, porque é triste um pai de família olhar para a mesa e não encontrar o pão de cada dia para a sua família. Então, Senhor, dá o sustento, não deixa que nenhum dos teus filhos pereça do sustento físico, mas também não também espiritual. Esse nós viemos buscar aqui, logo cedo, um banquete espiritual, que possamos também continuar o dia todo, sempre te buscando em oração, mesmo quando não podemos falar, mas nossa mente seja sempre ligada a ti, Senhor. É o que pedimos e te agradecemos por todas as bênçãos que tu tem feito a cada um de nós em particular, a cada uma das nossas famílias, Senhor. Que tua bênção sempre está sobre ela, tua proteção. Nós sempre estamos vendo, Senhor, tua mão de poder, de misericórdia e de perdão. Perdoa os nossos pecados, que somos falhos, mas temos um advogado maravilhoso que é Jesus. Então, em nome dele, por amor a ele, que pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos ao Evangelho de Mateus, capítulo, então, 9. Vamos para o versículo aqui 27 em diante. E vamos nos ater às singularidades deste episódio. Nós deixamos Jesus, então, ali na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e Mateus, incontinentemente, registra estas expressões, né, que Jesus, partindo dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus passou na casa de Jairo, mas uma coisa é certa, que o episódio que ali ocorrera tornara-se, portanto, público, e as pessoas passaram a divulgar. Nós também não temos informação como é que esses 2 cegos chegaram àquela região, chegaram àquela casa, porque se são cegos, necessariamente teriam de estar sendo guiados por alguém. Então, estas dificuldades que a gente, então, encontra na leitura deste texto continuam sempre presentes, mas, pelo o bom senso
sabemos que certamente alguém os conduziu até o lugar. E aí vem um detalhe, né, que é essa expressão, que seguiram 2 cegos clamando. Ora, para que esses 2 cegos pudessem seguir diante de Jesus, eles não podiam estar cegos, não é isso? Porque não teriam condições de se conduzir. Você pode dizer, não, pastor, mas tem o tato, as pessoas que às vezes têm exatamente condições de estarem se deslocando de um canto para outro. Claro, quando o ambiente é conhecido. O cego vai, então, o que tem deficiência visual, vai exatamente se aprimorando com o tato, e ele, então, consegue discernir o ambiente onde ele está, e, claro, fica, de alguma forma, no decorrer de um certo tempo, familiarizado com o ambiente. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Pelo contexto, se apercebe que a gente está diante de uma situação de 2 pessoas que não eram familiares do ambiente. Porque isto é evidente, porque Jesus está saindo deste ambiente e é nesta saída da casa de Jairo que essas 2 personagens aqui se põem. Então, o verbo seguir não significa necessariamente andar, locomover-se por si só. Né? Nós temos de atentar por essa deficiência, reitero, que alguém estava conduzindo a estes. O que fica ainda mais claro é que a forma como eles se dirigiram a Cristo. Tem compaixão de nós, filhos de Davi. É interessante pararmos para refletir sobre essa expressão, filho de Davi, e a palavra utilizada por esses 2 cegos, reclamando do Senhor compaixão. Para que entendamos um pouquinho esse aspecto dessas dificuldades visuais que eram comuns na região, portanto, ali de Cafarnaum e arredores, a gente precisa lembrar como os judeus viviam de alguma forma, para entender o porquê da sempre insistência de gente que era acometido por essa deficiência visual. Cegueira, na verdade, ela se põe na região por 2 grandes problemas. O primeiro, a falta de higienização de muitos judeus na recepção, portanto, de sua roupa e no cuidado das roupas, onde muitas vezes, então, as moscas pousavam e, então, carregavam germes que se alojavam muitas vezes nos olhos, passeando pela face, e isto ia, de alguma forma, então, depositando determinados tipos de germes que, mais tarde, resultava em coceira nos olhos, depois, então, o agravamento desta coceira, a ponto de realmente muitas pessoas virem a sofrer na região com esse tipo de situação. Então, lembrar-se deste detalhe. Cegueira, eu diria, de nascença é uma coisa. A cegueira, portanto, resultante da falta de higienização é outra coisa. O que fica evidente é que, então, esses 2 personagens aqui não eram cegos de nascença. Há uma série de, eu diria, deduções, né, que a gente põe no texto, visto que tinha este contexto, eu diria, do ambiente, das pessoas, então, de alguma maneira, não terem esse tratamento adequado de purificação, de limpeza, de higienização, por fim, e então sofriam determinadas moléstias que vinham exatamente desses, eu diria, vetores. E as moscas na região, portanto, ali de Cafarnaum, não eram estranhas, eram muito comuns. Primeiro porque você deve se lembrar que saneamento básico, aspectos em relação, portanto, às privadas, situação, portanto, de ruas não pavimentadas adequadamente, poeira, o sol causticante da região, restos, portanto, de animais mortos, muitas vezes, que eram acumulados em lixos próximos da cidade. Então, todas estas coisas vão resultando num ambiente, portanto,
bastante, eu diria, propício para desenvolvimento de determinados tipos de doenças. Isto provoca, então, em nossa mente, de não lermos o texto achando que, então, o ambiente é o paraíso onde Adão e Eva residiram pouco tempo. Não? A gente tem de entender que está se falando de cidade destacada, mas cidade destacada se tem como ponto de partida aquele centro em particular. Arredores não eram assim comum. O povo comum morava em ambientes bastante humildes e sujeitos a muitas dificuldades. Há, eu diria, estudos particulares que a gente faz para entender estes contextos e a gente fica, de fato, pasmo e perplexo pelas orientações que foram dadas por Deus a Moisés de como ele, melhor, deveria guiar aquele povo que ele tirara, portanto, sob o poder de Deus lá do Egito. E essas peculiaridades foram apresentadas por Moisés, inclusive a situação das necessidades fisiológicas, como o povo deveria fazer, porque estariam em torno de um acampamento comum. E Moisés, então, chegou a ensinar, de acordo com o texto lá de Deuteronômio, que deveriam, portanto, ao saírem para fazer necessidades fisiológicas, levarem consigo, portanto, um pedaço de madeira, de tabica, de pau, para exatamente cavarem e enterrar, porque tudo aquilo, veja, há centenas e centenas de pessoas, crianças, adultos, pessoas já idosas, fazendo suas necessidades comuns, atrás, portanto, de qualquer coisa, de uma pedra ou de uma barraca que se levantasse. É claro que esse odor iria gerar problemas muito sérios. Acúmulo de mosca, acúmulo, portanto, de animais que podiam exatamente se tornar vetores de todas essas coisas, né? De doenças. Então, quando a gente chega e verifica a incidência muito presente de determinados tipos, portanto, de cegueiras que existiam na região, é preciso nos lembrar deste contexto, que as cidades não tinham a pavimentação que muitos de nós, em pleno século XXI, almejamos e tem ainda tudo o que você e eu encontramos. Ruas, às vezes, imundas, ruas não pavimentadas, sujeira no meio de rua, trazidos, portanto, pelos próprios seres humanos em sua falta de respeito para com o seu semelhante, urina, cocô, a situação particular de animais que circulam sem donos de um canto para outro, que são vetores lá de certos tipos de, então, patógenos, e nós precisamos nos lembrar que estamos falando do século XXI. Mas você precisa se lembrar que o episódio aqui que nós estamos nos debruçando está dentro de um contexto social do primeiro século. Então, se lá nós já tínhamos essas dificuldades e tantos séculos passamos e não conseguimos corrigir problemas em certas cidades, imagina o que é que nós podemos encontrar aqui. Então, este quadro eu estou aqui descrevendo para você para entender que essas doenças não estavam atreladas ao que os judeus interpretavam como sendo um pecado da parte da família ou do próprio indivíduo, e por isso, então, era acometido de uma punição da parte de Deus. Esta imagem está totalmente distorcida do que, de fato, eram as situações. Então, você se apercebe que aqui há algo desta natureza. É possível que esses dois senhores, aqui retratados, nós não sabemos exatamente seus nomes, sabemos apenas a deficiência visual que possuíam, tenham sido acometidos exatamente por esse tipo de situação, né? Moscas que, então, levaram doenças que foram acumuladas e acumulando, portanto, e vem esse tipo de problema. A coceira nos olhos, em razão de um germe trazido por uma mosca, é algo que não era estranho para a região. Como também não é estranho para determinadas áreas aqui em nosso país, né, no Brasil. Há determinadas doenças que são consideradas endêmicas, daquele tipo de região específica, mas há aquelas que são, na verdade, veiculadas por determinados tipos de vetores. O caso, por exemplo, da malária, o caso, por exemplo, da dengue, e a gente tem de entender
que essas coisas existiam também nos dias de Jesus. Portanto, meu querido amigo e irmão, não seja muito, eu diria, simplório em sua leitura de Bíblia. É preciso que a gente, então, permita que o nosso amigo Espírito Santo interprete para nós, mas a gente entender que o ser humano, aonde quer que ele esteja, sem uma espécie, portanto, de orientação, dedicação e compostura digna diante de Deus, ele pode ser exatamente, eu diria, sujeito de muitas intempéries advindas dos seus semelhantes ou dele mesmo, ou dele mesmo. Por isso que a gente precisa atentar que a limpeza, a ordem, todas estas coisas que nós encontramos como fruto da ação de Deus nos pedindo que sejamos assim, é exatamente que quando o Evangelho nos toca, todas as coisas são modificadas. Você sabe muito bem disso, a sua experiência com pessoas que você levou o Evangelho, elas não tinham uma compostura adequada de cuidarem da própria casa, de botarem as coisas em ordem. Mas, lembrando de um texto de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela usa a expressão que a primeira linguagem do céu é ordem. Ordem no sentido, portanto, de organização. Então, Deus é um Deus, portanto, que preza pela limpeza, pela a organização das coisas. Os anjos se sentem bem em estar em um ambiente onde as coisas têm, portanto, limpeza. Estar diante de sujeira é sinônimo da presença exatamente do mal. Então, a gente precisa lembrar de todas estas peculiaridades, porque quando a gente chegar mais à frente, que Jesus falar, por exemplo, ali do germe que nunca morre, do fogo que não se apaga, então, a que ele está se referindo? A ambientes onde havia o que a gente chama de dejetos expostos, o chamado lixão, aonde para evitar que existisse o acúmulo de animais que viesse, portanto, comer restos de carcaça, situações, portanto, de dejetos, se botava fogo, mas a gente vai chegar a este momento. Por isso que eu estou começando a estruturar essa sua percepção de ambiente, para que a gente, então, não apenas olhe o aspecto do milagre, mas o contexto que essas duas pessoas aqui se põem. Então, tendo em mente estas coisas, voltemos, então, para o texto agora. Observe, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Veja, há algo aqui não comum, há algo distinto. É observado no texto que Jesus entrou na casa. E aí vem o detalhe, não poderia ser, portanto, a casa aqui da qual ele havia saído. E foi a casa de quem? Tendo ele entrado na casa, e aí vem o detalhe. A linguagem aqui dá a entender que Jesus voltou para dentro da casa de Jairo. Mas também é necessário atentar que, neste ponto, observe o versículo, então, 27, primeira parte. Partindo Jesus dali. Então, não pode, por exemplo, a expressão do versículo 28 ser um retorno de Jesus para a mesma casa que ele se encontrava. O que eu estou lhes dizendo, por fim, é que houve, na verdade, um distanciamento da casa, então, de Jairo, para a casa a qual Jesus tinha, então, sempre o seu encontro e a sua residência, que era a casa de quem? De Pedro. Então, o que está acontecendo aqui é um espaço, até certa forma, considerado, que esses personagens vieram gritando e pedindo. E isto é salutar que a gente pare, isso é saudável que a gente pare aqui, isto é, na verdade, instigante que a gente pare aqui para refletir. Por que Jesus não atendeu a esse apelo de imediato? Só se permitiu, portanto, ouvir a esses, eu diria, deficientes visuais, quando já estava na casa, e aí vem o detalhe, em que casa? Claro, a casa de Pedro, aonde Jesus residia. Então, da distância da casa de Jairo para a casa de Pedro, houve, portanto, este acúmulo de pedidos que estes moços vieram fazendo. E aí vem as primeiras lições nesta manhã. Ora,
o que Jesus estava, de fato, extraindo desses dois personagens. Sabe, amigos, existem coisas na Bíblia que a gente só vai poder, de fato, compreender se tiver duas coisas básicas: humildade e inteira dependência de Deus. Ao contrário, a gente vai dar muitas sugestões, mas não é, de fato, aquilo que Jesus desejaria que nós compreendêssemos. Este é um destes casos, né? Ou seja, que a gente depende de humildade e de submissão ao nosso amigo Espírito Santo para poder tirar lições daqui e não criar outro tipo, eu diria, de dificuldades. Primeiro, o deslocamento e o acúmulo de pedido que esses vieram fazendo, parece que Jesus estava ensurdecido, porque ao longo desta caminhada, estes vieram clamando: Filho de Davi, tem compaixão de nós. E só quando Jesus entra para dentro, então, da casa, né? E aí a expressão redundante aqui, né? Entrar para dentro da casa, não é, portanto, um problema em língua portuguesa. É quando você deixa a expressão dentro sem explicar. Por exemplo, subir para cima da laje, está correto. Agora, subir para cima somente passa a se tornar errado. Mas quando você explica entrar para dentro da casa, portanto, está tudo ok com a língua portuguesa. Veja o que é dito. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então, lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente. Observe essa expressão, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba, ou seja, não divulguem, é o que ele está dizendo aqui. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ora, exatamente o pedido que Jesus fez não foi cumprido, mas a bênção não deixou de continuar sobre eles. E Jesus não quis fazer este milagre naquele instante que eles estavam a pedir, porque você sabe que existem coisas assim. Às vezes as pessoas buscam a Jesus apenas para a sua própria satisfação. Não estão interessados, de fato, em seguir. E é claro que aqui Jesus tivera a oportunidade de falar em particular com estes para medir-lhes, da ponto de vista não do que Jesus já não soubesse, mas para que eles próprios pudessem medir, tá? Que nível, de fato, de confiança eles tinham em Cristo. Ademais, a expressão filho de Davi não era algo que Jesus utilizou para si. Todas as vezes que essa expressão aparece nos evangelhos, ela vem especificamente da parte de seres humanos atribuindo a Cristo isto. Mas o único texto do Antigo Testamento profético que Jesus usa sobre si é a expressão filho do homem, mas não filho de Davi. E esta compreensão, se Jesus se permitisse que essa compreensão continuasse, a ideia judaica de esperar pelo libertador, que fosse, portanto, da descendência de Davi, que tivesse, portanto, toda esta compostura de liderança, de, então, força, de organizar novamente Israel para se tornar uma nação impactante, isto, então, estava fora exatamente daquilo que Deus estabelecera para o seu filho. Dizendo de outra maneira, a compreensão judaica estava equivocada com os registros do Antigo Testamento, que então descreviam a chegada do Messias. Então, a visão do Messias judaico é um Messias, então, que luta, é um Messias, portanto, que cria uma espécie, portanto, de animosidade pelos estrangeiros, expurgando-os da terra da Palestina, para que ela se tornasse, portanto, a terra que nos dias de Davi o era, né? Como um líder de forças. Jesus, portanto, nunca se permitiu que esse tipo de título fosse colocado para ele e ele assumir esse tipo de situação. Então, o primeiro erro destes cegos era exatamente este tipo de percepção de quem era Jesus. Então, a insistência e não o atendimento aos dois
também tem uma outra lição para nós, não o atendimento de imediato. É que a gente precisa também se avaliar se realmente aquilo que a gente está buscando a gente quer. E o tempo é um elemento que nos ajuda a entender se a gente vai continuar pedindo. O que eu quero dizer-lhes, por fim, é o seguinte: observem aqui a situação. Sendo eles atendidos de imediato, como costumeiramente esse tipo de expressão, e ficaria presa na mente das pessoas de que, de fato, ele era o libertador que, então, os judeus haviam anunciado através da liderança do Sinédrio. Então, estaria num grande conflito do ponto de vista do que Jesus realmente era e o que o Sinédrio havia educado sobre a questão do libertador. 2. A partir do momento que, então, Jesus não atende de imediato o apelo desses dois cegos, nos ajuda a entender que a insistência e a persistência faz parte daqueles que queremos receber a bênção. Então, o fato desses dois terem sido guiados por alguém até chegar ao ambiente nos ajuda a entender, por fim, que estes dois cegos estavam sendo conduzidos. Nós não temos informação de quem estava fazendo isso para eles, mas se quisermos utilizar a ideia, que eu não me submeto a ela, de que eles não eram de fato cegos completamente, mas tinham problemas, e eles mesmos estavam andando por si, eu não chego, portanto, a essa insensatez por duas razões básicas. A primeira tem a ver com a situação do que eu já expus no contexto. A cegueira, a deficiência visual, era algo real no território, causado por aquilo que eu já expus, muitas vezes. E outros tipos de, então, cegueira que já era, portanto, o indivíduo já nascia cego, não era um vetor, uma doença que vinha, portanto, a posteriori, mas o indivíduo já saía, portanto, já nascia cego. O que fica para a gente, então, aqui, claro, é um detalhe. O Senhor Jesus tem poder para toda que seja a situação. Mas, neste particular, Jesus, portanto, atende ao pedido destes dois, levando-os primeiro a entender e a recapitularem o nível de fé que eles precisavam desempenhar. Quando Jesus perguntou-lhes, em outras palavras, de maneira mais direta, vocês creem de fato que eu posso fazer isto? Jesus não estava dividindo, portanto, a sua autoridade, nem subestimando a sua autoridade. Estava colocando nos pedintes, na verdade, uma reflexão. É isto mesmo? Vocês creem que eu posso fazer? Por que Jesus usou essa expressão? Porque eles estavam vendo em Cristo um líder, um libertador, e não, de fato, o Messias prometido, como, então, os profetas haviam anunciado. Então, esta era a chance que eles tinham de refletirem que a forma que eles tinham visto a Cristo não era adequada. Então, Jesus estava educando também. Daí não era um milagre por si mesmo, mas era também uma transformação da percepção que esses dois cegos precisavam ter. Então, meus queridos amigos e irmãos, quando Cristo, portanto, reclama que eles, então, se acautelassem de não divulgar o que havia sido feito, Jesus estava dizendo, não criem, portanto, para os outros expectativas, porque o único elemento capaz de fazer com que nós recebamos nossa fé não é o fato da gente ter tido uma informação de que alguém recebeu uma cura e ir buscar o curandeiro. É, na verdade, o nível de fé que a gente tem. No caso em particular, Jesus está educando esses dois, como também está nos educando nesta manhã. Esses dois foram buscar Jesus porque havia comentários sobre ele. Mas a forma como se dirigiram a Cristo era uma forma técnica daquilo que estava na visão comum dos judeus, que o libertador chegaria para deixar Israel, então, livre de suas amarras. E Jesus, então, precisava fazer com que esses dois entendessem que ele não era isto que, então, Israel havia anunciado. E aí vem a bênção. Agora, livres de eu diria, de suas deficiências, esses dois homens,
passam, portanto, a fazer o que Jesus pediu severamente que eles não fizessem. Jesus iria puni-los por causa disto? A bênção seria recolhida por causa disto? Não. Então, o que é que a gente aqui entende sobre o caráter de Deus? Nós podemos até estar equivocados como vemos o nosso Deus. Podemos até continuar com a nossa falta de compreensão de que Deus, de fato, é amor. Mas, no nível de compreensão que tivermos, com sinceridade, honestidade e submissão, e apelarmos misericordiosamente ao Senhor, Ele nos atenderá. E não fará com que, portanto, aquilo que recebemos de bênção, por não termos tido a compreensão adequada, seja tirada de nós. Totalmente diferente do que nós escutamos, né? Pelo mundo afora e pelas situações das chamadas igrejas neopentecostais. Não, se você, portanto, não permanecer fazendo certas coisas, a bênção que o Senhor te colocou sobre ti, Ele vai tirar. Não é assim que funciona. Deus não é vingativo. Nem, então, alguém que está, eu diria, satisfeito em estar punindo. Porque aqui seria, portanto, ver a Deus como que um ser humano que se revolta porque entregou algo para alguém e este alguém não se comportou de acordo com a dignidade daquilo que recebeu. Não é assim. A bênção, portanto, é dada e ela se efetiva na pessoa. Contudo, amigo, milagre não salva. Milagre não põe ninguém no céu. Você precisa entender que o milagre, portanto, em relação a uma situação física, uma situação de doença, resolve este problema, mas não transforma o ser humano em um adorador. Você entende isso? Esta é a situação porque esses dois cegos aqui são também para nós, neste episódio, eu diria, uma espécie, então, de pedagogia para que a gente entenda o seguinte. Você pode receber sua bênção, ter recebido a graça daquilo que você apelou para que Deus, então, providenciasse o pão de cada dia, encontrando um trabalho, um emprego, e Deus providenciara, houve esta situação, mas você continuou na sua vida, portanto, de irresponsabilidade diante de Deus. É em razão disso que Ele vai fazer com que você perca o emprego? Não, amigo. São as decisões que você tomou, equivocadas. A bênção continuará sendo a bênção de Deus. Como nós vamos lidar com a bênção recebida, já é nossa parte. Deus não tem parte mais nessa situação. Lembra, então, da mulher apanhada em adultério, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 8? Pois bem, Jesus disse, portanto, eu também não te condeno. Mas não vás e não peques mais. Mas a mulher tinha liberdade de pecar e não querer pecar. Mas a bênção que ali recebera continuou sendo a bênção que Deus deu. O que ela iria fazer com o corpo dela depois dali, já cabia a ela, não era mais ao Senhor. Mas o Senhor não tira aquilo que Ele então colocou. Na verdade, nós podemos tornar a bênção mais longínqua, mais impactante, ao continuarmos submissos ao nosso Deus. Mas o fato de, então, não estarmos submissos ou abandonarmos o Senhor, a bênção, o seu efeito daquilo que, então, foi derramado sobre nós, não nos é tirado. Por isso, é preciso que nós atentemos aqui para este episódio. Os cegos não se comportaram de acordo com o que Jesus requerira. E, ao mesmo tempo, também não tinham um desenvolvimento de confiança que fosse suficiente para que Jesus pudesse dar a resposta de imediato. Talvez a pedagogia mais profunda aqui é que, desse distanciamento, quando Jesus sai da casa de Lázaro até a casa onde Jesus vai entrar, que é a casa de Pedro, neste tempo, o Espírito de Deus estava trabalhando na mente daqueles dois cegos, fazendo com que a sua fé, a fé de cada um, fosse robustecida, fosse, então, eu diria, transformada, mais impactante. E aí, quando chega o momento da pergunta, eles já estão prontos. Entende qual é a pedagogia do Senhor em nossa vida? Às vezes o Senhor pode estar dizendo para você e para mim, espera mais um pouco, quero ver se realmente você desenvolve sua fé. Porque às vezes a gente grita de imediato, e ali estamos prontos no grito, mas estamos prontos na confiança, na submissão.
no realmente entregar a nossa esperança a quem de fato pode fazer, ou a gente cria certos tipos de dúvidas. Então, a espera é para nós uma forma, portanto, de escola celestial, onde a gente aprende a confiar no Senhor. Lembram do texto, então, do profeta no Antigo Testamento? Quando Abacuque diz, se tardar, espera, porque certamente virá. Então, amigo, se tardar, espera. Se tem de caminhar um pouquinho mais ao lado do Senhor Jesus em teu apelo, continue, porque certamente ninguém que vem a Cristo, ele abandona. Não há ninguém que procurou a Jesus que ficou, portanto, sem receber sua bênção. Mas para uns pode ser de imediato, para outros a caminhada vai fortalecendo a confiança. E determinadas coisas precisam ser corrigidas. Para esses dois, a expressão filho de Davi, Jesus não a recepcionou. Porque isto não era, de fato, o que ele viera a ser aqui nessa terra. Um libertador ao modo, então, de um líder político, de um líder, portanto, com influência sobre nações, para regimentar forças e trazer, de certa forma, um impacto social e político para Israel. Não, esta não foi a compostura do Senhor Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, confiança em Deus, permaneça, portanto, insistindo, apelando, como nós já passamos por estes versos lá, o que, portanto, bate, vai abrir-se. O que insiste, então será ouvido. Que Deus te ajude a que, então, desenvolvamos, de fato, uma fé que seja firme na pessoa de Jesus, confiante na pessoa de Jesus. Meu desejo, igualmente, a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que a tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito continue a nos abençoar. Nosso amigo Espírito Santo seja, de fato, o intérprete de tua palavra para nós, a fim de que não possamos colocar as nossas próprias ideias. E mesmo, Senhor, se estivermos equivocados em certas dificuldades de interpretação, aquele que, de fato, nos ensina e traz à mente, verdadeiramente, aquilo que queres que nós saibamos, que realize a obra que nós não podemos fazer. Pedimos esses favores, reclamando um dia em tua companhia. Suplicamos, por fim, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.